Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Rejeitando a Fonte de Vida. Existem vários textos hoje que servem como base para o nosso estudo, mas eu selecionei aqui pelo menos 3 versículos. João capítulo 1, versos 5, 10 e 11, que diz assim: A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Texto realmente pesado, forte, que mostra uma experiência do povo de Deus no decorrer da história, mas que pode ser diferente na minha história e na sua. Como? Espera aí, que daqui a pouco eu te explico. Uma das coisas mais tristes que são mencionados no contexto do Evangelho de João, é que apesar do Senhor Jesus ser a palavra eterna, a palavra que deu origem a absolutamente todas as coisas, a palavra que mantém todas as coisas, a palavra que veio para salvar a humanidade, a palavra que conseguiu misturar o seu DNA divino com o DNA humano de uma forma que não dá para desmisturar, só para poder salvar o ser humano, a palavra que veio, que operou sinais, prodígios, que pregou a verdade, que salvou pessoas que se permitiram ser salvos, a palavra foi rejeitada por muitos do seu próprio povo. Isso deve fazer com que nós paremos para poder pensar um pouco na importância disso. Quando olhamos para a história e voltamos lá para Números no capítulo 14, nós encontramos um momento em que Israel fez isso e que encontra paralelo com esse texto do Evangelho de João. Quando o povo de Deus havia chegado, o povo de Israel, depois de uma caminhada realmente grande, eles haviam saído do Egito, haviam atravessado o Mar Vermelho, chegaram até a Península do Sinai, onde passaram cerca de 2 anos. Foi o período no qual o Senhor Deus deu a eles leis, estatutos, fez com que eles deixassem de ser uma nação de escravos para se tornarem realmente uma nação próspera, uma nação que tinha realmente comprometimento com o Senhor. Esse foi o lugar. Logo depois de saírem dali, o Senhor Deus disse: agora nós vamos para a terra de Canaã. Eles estavam bem próximos. Entretanto, o último acampamento que eles fizeram antes que pudessem entrar em Canaã foi numa localidade chamada Cades Barneia. Cades Barneia era um oásis no deserto ainda. De Cades Barneia, olhando para o horizonte, eles conseguiam divisar já as silhuetas das montanhas de Canaã. Era possível contrastar aquele amarelo do deserto com as colinas verdes da terra de Canaã. Eles estavam realmente eufóricos. Finalmente, as promessas que Deus tinha feito agora se cumpririam. E há uma coisa que eu quero que você se lembre. Quando você vai ler os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, uma das maiores promessas, ou uma das promessas que mais acabam sendo repetidas é: eu darei a vocês a terra dos ferezeus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, enfim, de todos esses eus. Eu os tirarei daquela terra e a darei a vocês. Creiam no Senhor. Agora, finalmente, eles estavam... Era a última parada. Agora, quando a nuvem se levantasse de novo, seria para poder levá-los até a terra de Canaã. Moisés, entretanto, vai dizer: vamos enviar 12 espiões, um de cada tribo, para ver se a terra realmente é aquilo que Deus disse que era, para que as pessoas tivessem a sua fé mais alicerçada ainda no Senhor. Era essa a ideia de Moisés. Mas o tiro acabou saindo pela culatra, porque os espiões são 12, entre eles você encontra Caleb e Josué. Esses indivíduos creem no Senhor, apesar de irem espionar uma parte desafiadora da terra.
Eles vão para Kiriat Arba, que é onde se encontra hoje a cidade de Hebron, e é uma região montanhosa, mas nessa região viviam os Enaquins, uma nação de gigantes, indivíduos realmente muito grandes. Para você ter uma ideia do tamanho desses indivíduos, um descendente deles, apenas um descendente deles, colocou Israel com um grande medo na época do rei Saul. Golias, da cidade de Gate, era descendente dos Enaquins. Golias era um indivíduo com 2,95 m, pela descrição que é feita no contexto bíblico. Somente a ponta da haste da sua lança possuía 6 quilos. A haste dessa lança era o eixo de um tecelão, alguma coisa realmente muito grande. Era um indivíduo, um grande soldado, sem sombra de dúvida, que encheu de medo os israelitas durante 40 dias, todos os dias. Golias vinha até eles e dizia: mandem um hebreu para lutar comigo. Bom, nessa perspectiva, imagine que quando eles retornam, Caleb e Josué ainda trazem dos frutos da terra, eles trazem figos, romãs, uvas, um cacho de uva tão grande que precisou de 2 homens para poder carregá-lo. Era realmente uma coisa tremenda. Eles disseram: tudo que Deus prometeu é pouco ainda, porque a promessa de Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginávamos. A terra é uma terra que mana leite e mel. Mas 10 dos espiões disseram: a terra é tudo isso, mas lá nós vimos gigantes e eles vão nos destruir, vão nos matar, nossos filhos se tornarão escravos, era melhor ter ficado no Egito. E eles se rebelam contra Deus, o Senhor. Isso fez com que eles tivessem que dar a volta e continuar peregrinando no deserto por 40 anos, para que toda aquela geração morresse. Somente os filhos deles, que eles disseram que seriam escravos dos Enaquins, é que entraram na terra 40 anos mais tarde. A incredulidade os tirou de lá. A incredulidade é uma coisa realmente tremenda. A incredulidade é exatamente o oposto da crença, da credibilidade, de crer em Deus. O que o texto bíblico está dizendo é que havia uma palavra, havia uma promessa para o povo de Israel. E eles não acreditaram na promessa, preferiram olhar para os obstáculos e dizer: Deus não vai conseguir colocar a gente lá. Eles esqueceram de Deus no contexto dessa equação. O que aconteceu com a vinda de Cristo Jesus aqui à Terra foi algo extremamente semelhante. Ele veio para os seus, mas agora, com as ideias preconcebidas que os judeus tinham na época de Jesus, ao invés de crerem no Senhor, eles preferiram descrer. Eles preferiram achar que Cristo Jesus não poderia ser aquele de quem falavam os profetas. E acabaram deixando de crer no Senhor, e isso fez com que eles, enquanto nação, fossem deixados de lado. A salvação que passava pelo fato de um indivíduo se tornar judeu, acabou sendo modificado o processo, e agora, logo depois desse episódio, ali no ano 34, quando Estevão foi finalmente martirizado, o primeiro mártir da igreja cristã, o que acabou acontecendo foi que a salvação agora passaria para um processo simplesmente do indivíduo aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E agora o Evangelho foi ser pregado para todas as pessoas, e aqueles que creram no Senhor e foram batizados, esses sim seriam salvos. Você percebe que o crer em Cristo Jesus não é uma opção para você poder seguir a Cristo Jesus, para ter a vida eterna, para ter a esperança de ver Jesus voltando em poder e glória, estar preparado para subir com Ele, para a recompensa eterna. Tudo passa por um elemento: crer em Cristo Jesus. Por isso, João vai mencionar que rejeitar a Cristo é rejeitar a fonte de vida. E isso significa perdição eterna. Vamos orar? Obrigado, Pai, por Tua palavra, por sabermos que Cristo Jesus é a fonte de vida. Queremos aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida, reiterar que Ele é o Senhor absoluto do nosso existir. Nos mantenha firmemente alicerçados nele, pois em nome de Cristo que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?